Nós estamos recebendo aqui a doutora Vanessa Sauer, ela que é ginecologista e obstetra, e pegando uma carona aí no dia 11 agora de maio, próximo domingo, que é Dia das Mães, nós vamos falar aí sobre justamente um assunto que interessa muitas mulheres que querem ser mãe, realizar o sonho de ser mãe, que eu considero a maior dádiva de todas, né? A capacidade é algo que o homem jamais vai poder saber ou experimentar, por mais que venha com esses modismos aí, fala de homem engravidando, não existe como, não tem, tem uma coisa que não existe, homem jamais é esse poder, o poder enfim, de gerar uma vida. E nós vamos conversar aí com a doutora justamente sobre esse preparo porque uma gestação, ela inclui aí várias situações, né? Pode ser uma gestação de risco, pode ser uma gestação tranquila, às vezes dependendo da idade da mulher, isso pode trazer alguns problemas para o próprio bebê, mas principalmente para a mãe. Então existe toda uma situação de cuidados que a gente vai conversar agora com a doutora. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite e que legal a gente poder 2 dias antes do Dia das Mães, poder falar um pouquinho sobre a preparação para uma futura gestação, alertar, né, as ouvintes a se prepararem, a se programarem, a conversarem com as suas ginecologistas, porque sempre quando a gente conseguir conversar antes, agir antes, a gente provavelmente vai ter uma gestação com muito menos riscos, muito mais saudável. Assim como, vou fazer pode ser até uma comparação esdrúxula, né, mas quando a gente vai começar um negócio, enfim, uma empresa, a gente faz todo um planejamento, né? Todo um preparo. Uma gestação não deixa de ser diferente, né? Com toda certeza. Deveria ser assim. Se planejar antes de ter uma gestação. Infelizmente, a gente vê no Brasil mais de 60% das gestações não são planejadas, não foram programadas para serem acontecidas. Então, a gente perde esse momento de resolver muitas coisas antes na mulher, antes dela ficar grávida. O que seria esse planejamento, doutora? O que a mulher deve pensar? A mulher, né? No caso, é o casal, né? Mas a mulher é que vai carregar tudo. Mas o casal em si, o que é esse planejamento? Como é que ele funciona? Por onde é que se começa um planejamento dessa natureza? A gente começa sempre com dieta e atividade física, tem que ser adequada, tem que ser individualizada, organizada, e junto com isso é muito importante a gente melhorar a parte do calendário vacinal dessa paciente. E às vezes também dos familiares que vão conviver com essa futura criança. Então, quanto antes a gente agir, organizar antes, a gente previne doenças, a gente consegue organizar tudo muito direitinho. Mas basicamente, dieta, atividade física, vacinação e suplementação. Existe uma medicação que a gente chama de ácido fólico. A gente deve usar ela no mínimo 1 mês antes de ficar grávida. Idealmente seriam 3 meses antes. Então o correto seria sempre a gente planejar, organizar para aí essa mulher engravidar. Doutora, boa tarde. Então essa dieta, para servir então como uma base dessa gravidez, ela é necessária para evitar más formações, para evitar problemas genéticos no bebê. Até em bebê que nasce, por exemplo, alguns probleminhas, enfim, talvez um dedinho a mais. Enfim, esses nutrientes servem para isso? A parte genética nós não conseguimos modificar, né? A gente sabe que a parte genética geralmente ela é responsável por 20% da chance do bebê ter alguma alteração. Então isso a gente não consegue mudar. Mas os outros, os 80%, são modificáveis. Então a alimentação, o exercício físico vai fazer com que essa paciente fique mais saudável, melhorando as chances de ter uma pressão alterada, que pode, no fim da gestação, na metade da gestação, aparecer uma pré-eclâmpsia, que é uma das coisas mais graves numa gestação, uma diabetes gestacional, que pode cursar com um bebê muito gordinho, que às vezes a gente pensa, mas qual o problema de ter um bebê muito gordinho? Só comprar roupa maior. E não é assim que funciona. Que é fofo, né? A gente olha, a gente acha bonito bebê grande, mas um bebê de uma mãe diabética gestacional tem muito mais risco pro resto da vida dele, de problemas respiratórios, de quando nascer ter dificuldade para respirar, de aparecer diabetes, de ter obesidade. Então, cada ano que passa, a gente vai consolidando que dieta e atividade fazem
totalmente diferença para praticamente tudo, né? Então, falando isso, por exemplo, eu quero ter um filho. Eu aqui com 20 anos, Amanda, se eu cuidar agora da minha alimentação, consequentemente do bebê, isso vai significar 20 anos pra frente também. Com toda certeza. Faz toda a diferença pro futuro. E, doutora, isso também culmina na mulher. Porque ela cuida. É uma coisa, Valdomiro, que eu sei um pouquinho, que a gente pesquisa, a gente é curiosa, né? Ainda mais mulher. Por exemplo, uma coisa que muda muito são os hormônios na gravidez, né? Queria que a doutora falasse um pouquinho da depressão pós-parto. Por que ela acontece? Os hormônios caem? O que acontece? Por que isso acontece? Eu gosto bastante de explicar desse jeito mesmo para paciente num consultório, num hospital. Os hormônios de uma grávida estão aqui em cima, na cabeça. Passou o pós-parto, 2 horas depois que o bebê nasceu, esses hormônios vão pro chinelo, pro pé. Tá? Então é uma gangorra emocional muito alta, muito grande. A gente tem que preparar essas pacientes e os familiares que vão conviver, porque é normal, é fisiológico, é esperado ela se sentir triste por conta dos hormônios. Isso acontece em todas? Em todas elas vão passar por algum processo de tristeza. Claro que algumas vão levar muito melhor, vão ter uma rede de apoio mais segura e vão se sentir melhores, mas pela fisiologia, pela parte hormonal, é esperado a gente ter esse declínio, e fora tudo que está acontecendo de novo para uma paciente, né? Muitas vezes a primeira gestação vai mudar completamente a vida. Do nada você deixa de ter uma vida que era tua e do teu marido, basta ser um bebê, né? Tudo é baseado no bebê, então isso já gera uma ansiedade, uma tristeza, e fora isso temos a parte hormonal que também intensifica isso. Então tem como repor certos hormônios ou não, também normalmente? Essa parte ela é esperada, ela é fisiológica, é natural do ser humano isso acontecer. O que a gente pode fazer como médico, como familiares, é dar o suporte e ver se tem casos mais graves e agir pontualmente, colocando medicação, mandando para terapia, para psiquiatra e tudo mais. Até eu ia falar sobre medicação. Então, existe uma medicação, se necessário, para a mãe ali, com certeza, a gestante que tem esse pós-parto aí? Sim, nós temos algumas medicações que temos segurança para usar enquanto a mulher está no pós-parto e amamentando. E quanto antes a gente começar, melhor, porque a medicação demora uns 7, 10 dias para fazer efeito. Então a gente tem que estar muito em cima dessa paciente, conversando com a família, botando todo mundo em ajuda, porque leva um pouquinho de tempo para funcionar, mas tem que ser medicada. A paciente que foi diagnosticada depressão pós-parto tem que ter acompanhamento e tem que ser medicada. E para as mamães que querem... Queria se perguntar, Anderson? Não, eu só ia perguntar se a doutora é mãe. Eu sou mãe. Vai ser meu primeiro dia das mães sendo mãe. Olha que legal. É menino, uma menina? É uma menina, e em sexta da semana que vem ela vai fazer 1 aninho. Que legal, que bacana. Se preparou para ter ela? Muito. Passei quase, acho que deu 2 anos e meio na tentativa de gestação. Sim. Passei por todo o processo de infertilidade, eu e meu marido. E hoje, muito felizes que temos a Tereza conosco. A doutora falou... Desculpa, pode ir falando. Falou 60% das pessoas não se preparam, né? Por que isso? Falta de, talvez, de formação? Nós temos dinheiro, né? Muitos motivos para isso ocorrer. É um objetivo do SUS, né? Eu, por muito tempo, organizei, planejei muitas coisas junto do SUS. Hoje não trabalho mais pelo SUS, mas gosto muito, acho que o SUS consegue fazer muita coisa. Mas falta estruturamento, falta planejamento, a gente peca ainda muito em anticoncepção. Por mais que eu escuto muito as mulheres no geral, pessoas no geral falando, ai, mas o SUS disponibiliza tudo, tem camisinha, tem anticoncepcional, mas é que falta às vezes educação, sentar, conversar. O que eu pego de meninas jovens tomando medicação errada, estudantes de medicina que tomam medicação errada, enfermeiras que tomam medicação errada. Então falta orientação mesmo, a gente precisa cada vez mais falar disso. Eu conheço um casal que está realizando o sonho de ter um filho. E achei muito bacana porque ela participava até de um projeto qual eu participava uma época, e ela não quis continuar porque ela disse, gente, eu tenho um sonho, nós temos um sonho, a gente vai começar a planejar esse sonho, que era E aí a gente não teve mais contato e tal, e outro dia na rede social eu vejo ela lá posando, eu falei, poxa, que legal, que bacana. E foi uma gravidez planejada. Ela tá grávida agora, isso já faz alguns anos.
foi um processo a longo prazo, assim, eu diria, para chegar nesse momento. Existe uma idade, doutora, a gente vê muito falando aí de gestação, a gente tem um índice muito grande de gestação na adolescência, é realidade no Brasil. Do ponto de vista da saúde, da mulher, da própria criança, existe uma idade ideal que a mulher, que é a idade certa para que ela possa começar uma gestação? Posso complementar? Claro, uma Amanda. idade que o corpo feminino seja pronto para receber um bebê, por exemplo? Sim, nós temos uma idade melhor para o corpo estar pronto para uma gestação, mas infelizmente não é a mesma idade que nós mulheres vamos estar pronta para sermos mães. Principalmente hoje em dia, que a mulher quer muito se colocar no mercado de trabalho, ter seu dinheiro, pagar suas contas, comprar suas coisas, conquistar suas coisas antes de ser mãe. E a gente vai cada vez adiando mais esse plano, esse projeto de ser mãe. Mas fisiologicamente falando, a melhor hora de ser mãe seria dos 18 aos 30 anos. E falando, Valdomiro, também, e Anderson, as mulheres acabam postergando a idade de serem mães, né? A minha mãe, por exemplo, Valdomiro, ela foi mãe aos 40. Olha. Já começa, eu tenho 20, ela tem 60. Que a Maria com aquela cara de jovenzinha lá, não acredito. Querida. Então, eu penso assim, doutora, as mulheres que elas têm uma idade mais avançada, 40 anos, elas têm mais riscos de serem bebês. Quais são os riscos, digamos, ou síndrome de Down, ou um certo grau de autismo? E por que isso acontece falando biologicamente? Eu fico curiosa sobre isso, por quê? Não, é muito legal a gente falar isso. E isso é basicamente pela qualidade do óvulo. Nós mulheres, nós duas aqui na mesa, nascemos com uma quantidade limitada de óvulos. Então, quando a gente nasceu lá da nossa mãe, nós tínhamos entre 1 milhão a 2 milhões de óvulos. Quando a gente chegou na puberdade, que começou a ser mocinha, a sangrar todo mês, a gente já estava com 300 milhões. Eles evaporaram sozinhos. Acontece um processo de apoptose que é sozinho, a gente vai perdendo. E todos os meses nós perdemos esses óvulos. Então, quando a gente chega... Menstruação? Às vezes sem menstruação mesmo. Eles rompem sozinho e eles se perdem. Sim. Tá? E hoje a medicina não tem nada que bloqueie essa perda. Nós vamos continuar perdendo até chegar na menopausa, e que é quando a gente para, a gente não tem mais óvulo. O que nós sabemos? Que a qualidade e a quantidade de óvulos, elas são proporcionais à idade. Então, quanto mais cedo, melhor a quantidade e melhor a qualidade desse óvulo. Então, chegando nos 30, a gente tem uma queda bem importante. Então, diminui bastante a quantidade e a qualidade desses óvulos. Nos 35, a queda é maior ainda. Nos 40, a gente quase não tem óvulos. E o que a gente tem, às vezes, a qualidade não é tão boa quanto a gente gostaria. Tá? E é por isso que tem esse risco de síndromes, risco de aumento de pressão, diabetes, mas é basicamente pela qualidade e pela quantidade de óvulos. Então, eu, por exemplo, nasci de 9 meses, tranquila, nada físico, então pode ser que é tipo uma raridade, uma sorte isso? Acaba que assim, existe chance de gestação normal e tudo certo. A gente sempre tem que conversar com a paciente que tem uma porcentagem baixa de ter alguma alteração, mas a gente tem que saber que ela existe, tá? E também para fazer a gestação, acredito que tem que ser feito um monte de exame de rotina para ver o corpo da mulher inteiro, porque vai mexer com tudo aqui dentro, mexe tudo, né, doutora? Tudo. Uma gestação altera tudo. Altera tudo, mental. A gente tá falando aqui de cuidados com o físico, tudo, mas o emocional também, né, doutora? É super importante, né? Independente de qualquer momento da vida que seja, né? Faz toda a diferença, né? A gente conversa muito com as nossas pacientes, com mulheres grávidas no geral. Quem se preparou, se planejou, vai ter um psicológico muito melhor para passar pela gestação, pelo período pós-parto. Quem se pegou na surpresa, foi sem querer, né? Vai ser um pouco mais difícil. Quem tem filho sabe que muda totalmente a nossa vida, a perspectiva, tudo, né? Então, ser jogada nisso sem querer vai abalar mais o emocional, com toda certeza. Posso perguntar? Claro, Amanda, fica à vontade. Não, pode deixar, Valdomiro. Eu vou perguntar. Não, pode perguntar. Não, vou perguntar fora. Ovários policísticos, doutora. Que é uma situação que muitas mulheres enfrentam, né? E algumas acabam tendo eu não sei se a sorte seria a palavra, né? De conseguir engravidar e ter uma gestação até de certa forma tranquila, mas também é algo que pode atrapalhar. E existe tratamento para isso? E o que seria também, né? A síndrome dos ovários policísticos, esses óvulos que estão dentro dos ovários,
ovários, eles são múltiplos e eles são muito pequenininhos e estão cheios. E geralmente eles têm a ver com a resistência à insulina. Então, falta de dieta adequada, uma atividade física adequada. Às vezes a gente tem tudo isso e mesmo assim a paciente tem a síndrome dos ovários policísticos. Pode ser genético, pode ser que ela herdou isso, né? Ou que o corpo dela mesma tem dificuldade em lidar direitinho com essa proteína, botar a insulina no lugar certinho. Eu mesma tive o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, junto com alguns outros no período de infertilidade, né? E tem tratamento sim, a gente precisa fazer corretamente tudo o que tem que ser feita. A gente pode, muitas vezes, induzir a ovulação. Então, planejar, tomar medicamentos que o óvulo vai selecionar um desses óvulos para ficar grande, para romper e encontrar o espermatozoide. Daí a gente combina direitinho com a paciente a hora que ela vai ter que ter relação sexual, que a gente chama de coito programado, e assim propiciando uma gestação, garantindo melhor essa gestação. E nós conversamos aqui sobre as coisas boas pra gente programar a gravidez e tudo, e quais as negativas pra gravidez. Não se pode fazer isso, que pode atrapalhar o bebê. A gente tem uma certa noção, mas a doutora poderia falar sobre o assunto? A gente tem alguns órgãos, né, que nos gerem, nós obstetras, a nos recomendar o que é proibido, o que não é. Eu vejo muito, ainda mais agora com internet e tudo mais, que tem muito mito envolvido com uma mulher grávida, tá? Porque eu noto que muito é assim, 8 ou 80. Hoje, se eu disser pra vocês assim, o que realmente é proibido numa gestação, é álcool. Álcool a gente não tem dose segura que a gente possa usar durante a gestação. Uma tacinha de vinho, não. Não pode. Isso a gente não tem a mínima segurança. Então a recomendação é 0 álcool durante toda a gestação, tá? Mas o resto, assim, que eu escuto muito de não pode usar canela, não pode tomar chá. Não tem evidência nenhuma. Claro que não é assim, pra comer o pote inteiro de canela. Mas se tu vai só salpicar em cima, não é a canela que vai dar sangramento, não é a canela que vai abortar, não é o chá que foi responsável por isso. O que acontece? A gente sabe que a cada 10 mulheres que estão grávidas agora, acabaram de ficar grávida, somente 7 vão ir pra frente. 3 vão abortar espontaneamente, geralmente por algo genético. Algo durante a formação, quando estava concebendo o embrião, fixando no útero, não deu certo e ele parou de desenvolver. Só que isso, às vezes, essas mulheres são jovens, rígidas, não tem risco nenhum, estão saudáveis, fizeram tudo bonitinho, se organizaram, e às vezes elas comeram canela, e aí elas vão dizer que foi por causa disso. Mas já ia acontecer igual. Porque tem vários chás, doutora, que eu vejo na internet, aparece gente, mulheres, eu quero abortar, que chás eu devo tomar? Canela, acho que camomila. Só que não tem uma evidência científica que comprova isso, né? Se existisse, eu sempre falo isso para as pacientes que vêm muitas vezes apavorada, meu Deus, eu comi o bolo de canela e não sabia. Eu digo, se realmente evoluísse para um abortamento, não precisava ter clínicas clandestinas de abortamento, era só usar canela. Salsicha, canela, né? Sabe, aquela salsicha também, eu já ouvi, como pai que sou, não comer isso porque isso pode, quer dizer, são mitos que acabam... Isso deixa a gestante muito mais insegura, né? Passa 9 meses assim numa bolha que tu não consegue nem viver direito, tu fica com medo de tudo. E o pior é que ela se sente culpada, aí é um trabalho psicológico que tem que ser feito, né? E vai que ela estava nessa porcentagem de que ia abortar mesmo e aconteceu isso, ela vai se culpar. Isso é muito triste. Eu já acho que mulher tem fardo suficiente, a gente não tem que ficar colocando mais coisa na cabeça. Isso, e aí sim pode trazer problemas futuros para uma gestação, né? Claro. E outra coisa que é legal a gente falar é da atividade física, né? Pois eu ia perguntar mesmo, doutora. É recomendado que mulheres que acabaram de descobrir que estão grávidas, se não estão fazendo atividade física, já deveriam estar fazendo. Mas se não estão, que iniciem. Musculação? De baixo impacto no início, até a gente deixar tudo organizadinho, mas pode musculação, pode tudo de baixo impacto. A gente não vai querer que faça algo... pegar peso. Tipo uma luta, algo assim, né? Mas assim, musculação com acompanhamento de personal, fazer um cardio com acompanhamento, respeitando o limite do próprio corpo, né? Nada exagerado, não vai nunca correr uma maratona, não vai ser agora que é pra correr uma maratona. Mas é recomendado que faça atividade física. Nós temos já estudos mostrando que quanto antes a gente inicia atividade física numa mulher grávida, menor é a chance de no final da gestação ela ter problema. E eu acredito que o estresse, né, doutora, também ajuda ao aborto espontâneo acontecer, né? Tem alguma coisa
que fala que sim, a maior parte é genética mesmo. Genética, Eu falo para minhas pacientes assim, que a gente lida com coisas boas, nascimentos, que é a melhor hora, mas infelizmente a gente lida com as pacientes que engravidaram e evoluíram para aborto. Que nem se ela ficasse pendurada de cabeça para baixo, amarrada, ia segurar aquela gestação. O corpo nosso é muito inteligente, muito sábio. E a natureza, ela sempre tenta a perfeição, né? Então, se algo não formou corretamente, ao invés de nascer um bebê com problema, o corpo tende a expelir, a colocar sangramento, hematoma e expulsar essa gestação. Tá importante para você que pretende aí, enfim, para você mulher e para o casal, né? Porque é uma gestação. Claro, a gente sabe que tem muitas mulheres que acabam passando por esse processo aí todo sozinha, né? Mas principalmente o casal, a importância de o casal estar junto nesse momento tão importante. Diga, Amanda. Valdomiro, tem um comentário no YouTube aqui, aproveitar que a doutora ainda tá aqui, do perfil Brincando com a Maria. Falou do estúdio e perguntou assim: doutora, quando minha esposa estava grávida, eu que tive desejos, isso é comum? E de onde vem esse desejo na gestação? Isso é verdade, doutora? É comum e a gente vê muito acontecendo no dia a dia. E eu acho até legal quando eu vejo isso, porque eu vejo que geralmente são pais que estão tão envolvidos que o emocional tá junto. Eu não sabia que os pais tinham desejos também. Tem pai que fica até barrigudo de tanto que come na gestação. Você teve desejo, Anderson? Não lembro de Eu também. Isso é comum, então? É comum, mas mais por parte psicológica, assim. Ai, que legal. Então é normal. Meu desejo era sempre ela grávida, não grávida. Assim. Eu tô com vontade de comer um x-salada. Mas ela não tá grávida, eu tô com vontade. Tava grávida, também tenho vontade de comer. Acho que muitos homens acabam se usando essa artimanha aí pra justificar, né? As mulheres também, né? A gente sabe, assim, que fisiologicamente falando, o desejo de gestação seriam desejos estranhos. Sim. Isso é quer comer um X colocando chocolate, um mumu em cima, né? Daí sim, mas assim, só querer comer o X é coisa psicológica da gestação, tá tudo certo. Muito bem, doutora Vanessa Sauer, muitíssimo obrigado. O tempo é nosso adversário, é um papo que renderia 1 hora de conversa tranquilamente, mas eu penso que muitas mulheres que estão nos ouvindo agora, muitos casais que estão nos ouvindo agora, sem sombra de dúvida, devem ter extraído aí informações importantes para ter uma gestação bastante tranquila. Obrigado, doutora. Obrigado pelo convite e contem comigo quando quiserem conversar sobre ginecologia, sobre obstetrícia, tô sempre aberta. Perfeito, vamos intimá-la mais vezes então. Conversamos então com a médica obstetra e ginecologista Vanessa Sauer, falando aí sobre os cuidados da gestação, importante, né? Já que estamos aí às vésperas de uma data tão importante que é justamente o Dia das Mães.